Capítulo 21. Cair sob o poder. Retornei do almoço e encontrei 3 homens que estavam me esperando no meu escritório, no 6º andar do Hotel Carlton House, em Pittsburgh. Reconheci 2 deles como destacados pastores presbiterianos da cidade. Eles me apresentaram o 3º homem como um professor de teologia de um bem conhecido seminário no leste do país. Meu amigo disse que ouviu falar de você e do culto de milagres, disse um dos ministros. Ele quis vir aqui conhecê-la antes de deixar a cidade, concluiu o ministro. Dei-lhes as boas-vindas e mostrei-lhe o nosso escritório. Fomos ao nosso estúdio de gravação, onde fazemos os tapes para os programas de rádio, e entreguei-lhes cópias de nossa literatura. Enquanto caminhávamos para a parte da frente do escritório, o professor reuniu coragem para fazer uma pergunta que, obviamente, ele vinha intrigando. Senhorita Kuma, embora eu ensine teologia, há muita coisa que eu não sei sobre o ministério do Espírito Santo. Em particular, há um aspecto de seu ministério que me deixa completamente confuso. Bem, pergunte, disse-lhe. É possível que eu também não o entenda, respondi. Bem, é a respeito desses desmaios. Meus amigos me falaram que nos cultos você ora pelas pessoas e elas desmaiam. Oh, não, eu sorri. Elas não desmaiam. Elas simplesmente caem debaixo do poder de Deus. Apresentei-lhe uma rápida explicação. Ele sorriu polidamente, mas ainda estava confuso. Logo após, eles disseram que tinham de partir. Estávamos em pé na entrada que conduz do meu escritório ao hall do 6º andar do hotel. O professor olhou para mim e disse: talvez nunca a veja novamente. Poderia fazer uma oração por mim? Você sabe, às vezes penso que Deus tem um senso de humor, pois assim que avancei um passo em direção a ele e estendi a minha mão para colocá-la em seu ombro para orar por ele, suas pernas se dobraram e de repente ele caiu para trás no chão. Nem tive a oportunidade de começar a minha oração com "Querido Jesus", quando subitamente ele estava deitado no carpete de meu escritório. E parecia que toda a sala estava cheia da glória de Deus. Movi minha cabeça e olhei os 2 ministros presbiterianos ajoelhados ao lado dele. As datilógrafas pararam o serviço em suas máquinas e rapidamente pude ver as suas faces banhadas em lágrimas. Havia uma luz celestial enchendo toda a sala do escritório. Os ministros ajudaram o professor a se levantar. Ele estava tremendo e retrocedeu, cambaleante, alguns passos. Alguém perguntou: está tudo bem? Ele gaguejou algumas palavras e tudo o que pôde dizer foi e caiu novamente, ficando deitado no carpete. Seus amigos o ergueram e ele começou a procurar a porta da saída, agitando a cabeça com um brilho no rosto que deve ter sido igual ao brilho que estava no rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Ele continuou dizendo repetidas vezes.
Ele estava cambaleando como se estivesse bêbado, perdeu a direção da porta e caminhou ao lado da parede. Os pastores o seguraram pelos braços e o conduziram em direção à porta, enquanto ele balançava e seu rosto estava banhado pela luz celestial. Costumo afirmar que o corpo físico não está equipado para receber tanto poder. Um destes dias o mortal será revestido da imortalidade, mas enquanto estivermos na carne, podemos receber apenas um pouco da dinamite de Deus. Todavia, essa quantidade é suficiente para gerar um curto-circuito em nós. Estes nossos velhos corpos ainda são carnais. Eles são feitos de carne. Eles não estão preparados para o céu. Esses corpos carnais literalmente não podem suportar a presença do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. A única coisa que posso lhe dizer, meu amigo, é que o poder do Espírito Santo é tão imenso que nossas mentes e corpos não podem entender e suportar a grandeza de Deus. A maioria das pessoas está simplesmente brincando de religião. Elas falam a respeito de Deus como se estivessem falando de Dom Pedro I. Elas sabem quem ele é ou foi, mas nunca esperam vê-lo, e se ele aparecesse, as pessoas ficariam mudas de susto. Assim acontece com Deus. Falamos a respeito de Deus, falamos a respeito do Espírito Santo, mas raramente temos um encontro com ele. Tudo não passa de palavras. Quando uma pessoa tem um encontro face a face com ele, tal encontro é muito para o seu corpo físico. Seu sistema nervoso momentaneamente entra em curto-circuito e a pessoa vai ao chão. Deus está vivo e é verdadeiro e real. Ele é a própria essência do poder. Ele não é apenas o autor do poder. Ele é todo o poder. Com frequência, o ser humano tenta imaginar Deus como sendo a sua imagem, forma, tamanho e poder. Todavia, Deus é mais, muito mais. Quando o vemos ou o sentimos como verdadeiramente é, simplesmente não podemos permanecer perante ele. A única explicação que posso dar-lhes a respeito do fenômeno de cair sob o poder é que quando o Espírito Santo literalmente vem sobre uma pessoa, ela não pode permanecer na sua presença. Suas pernas se curvam e seu corpo vai vacilar. Na maioria das vezes, sua própria alma transborda com o preenchimento do Espírito. A pessoa não desmaia e raramente perde as suas faculdades, não. Geralmente, aqueles que caem sob o poder de Deus, quando ficam em pé, testemunham que foi como se estivessem envolvidos em uma gigantesca carga indolor de eletricidade que momentaneamente tira o controle do corpo. Quando você considera que o Espírito Santo pode curar um corpo doente sem alguém tocar naquele corpo, isto é poder. Então não é lógico acreditar que esse corpo pode suportar apenas uma quantidade deste poder antes de entrar em curto-circuito? Você se lembra da história de Saulo quando viajando para Damasco caiu sobre o poder de Deus? Ele mesmo tendo essa experiência foi capaz de falar e de pensar. Ele podia ainda perguntar e tomar decisões, mas ele não foi capaz de ficar em pé na presença do poder do Espírito Santo.
No Monte da Transfiguração, uma nuvem brilhante envolveu os 3 discípulos que estavam perto de Jesus. Então Deus falou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Mateus 15, versículos 5 e 6. Sempre que o Espírito Santo vem em grande poder, coisas como essas acontecem. O Espírito Santo agora vive em todo aquele que crê em Jesus, em todo aquele que o convida a entrar em sua vida. E quando o Espírito Santo vem, ele traz o mesmo poder que Jesus tinha. O que ele tem feito por mim e comigo não é único. Deus não faz acepção de pessoas. Todo pastor, toda pessoa leiga tem o mesmo poder. Quando a pessoa é derrubada pelo poder do Espírito Santo, isso não faço eu, mas o Espírito Santo. Ele tem o poder. E ele reside em cada um de nós. Portanto, vão em frente, não tenham medo. E assim vocês verão a manifestação de seu tremendo poder. Amém.